Bom dia, minhas queridas alunas e meus queridos alunos dos 8º anos. Devido a algumas alunas e alunos terem me chamado a respeito do objeto direto, que está ainda pairando uma dúvida no ar, eu resolvi gravar um vídeo novamente falando disso, tá bom? Então vamos acompanhar a aulinha de hoje, que é sobre análise sintática. Bom, análise sintática é quando você analisa a função que aquela palavra ou expressão tem dentro do contexto da oração. Por exemplo, eu sou professora. Minha função na escola é professora, mas aqui na minha casa eu não sou professora. Eu não posso chegar aqui e pedir para o meu filho e para o meu marido abrirem um caderno e vamos fazer a lição, né? E aí, fez atividade, respondeu o exercício? Eu não posso porque eu estou fora do contexto. A minha função aqui, eu exerço outras funções. Eu posso até, dentro da minha casa, como está acontecendo na pandemia, ter a função de professora quando eu estou aqui diante da câmera falando com os meus alunos. Mas minha função na minha casa não é a de professora, correto? Então isso que é fazer análise sintática, é analisar o que aquela palavra naquele momento, dentro daquele contexto da oração, está desempenhando, qual a função. Porque ela pode ser um substantivo, um adjetivo, um verbo, uma preposição, uma conjunção. Mas dependendo da onde ela estiver, dependendo do lugar que ela ocupar naquele determinado contexto, ela pode ou não ter uma função diferente, beleza? Então vamos lá. A moça comprou doces, tá? Então eu tenho, a moça comprou doces. Quem é o verbo? Vamos começar sempre pelo verbo. O verbo é comprou. Comprou. Quem comprou? A moça. Ela está aqui, essa expressão, desempenhando a função de sujeito, beleza? Sujeito é de quem? Eu declaro algo ou alguma coisa. E tudo que eu declaro do sujeito, tudo que sobrou para lá ou para cá, que eu falei, que eu declarei do sujeito, é o predicado, beleza? Acompanharam até aí, certo? Se o verbo é um verbo de ação, que remete a uma ação, eu tenho que um predicado verbal. Então, eu classifiquei que tipo de predicado. Sujeito, um único núcleo. O que é o núcleo de sujeito? É a palavrinha mais importante do sujeito. Então, se eu tenho um núcleo só, o meu sujeito é simples. Beleza? Beleza. Agora, a gente aprendeu também que o verbo, além dele ser a palavra mais importante do predicado, a gente viu que ele tem complementos. Então, às vezes eu tenho um verbo que precisa de um complemento. Ele busca numa outra expressão, numa outra palavra, algo que o complete, que deixe ele com sentido fechado, beleza? Então, se eu for aqui, a moça comprou doces. Se eu parar aqui no verbo, a moça comprou, você se pergunta, comprou o quê? Né? Já vem na minha cabeça uma perguntinha. Quem compra, compra algo, pelo menos. E esse algo pode ser para alguém, né? O que ela comprou? Ela comprou doces. Então eu vejo que este verbo, a transitividade desse verbo, ele transita. Ele sai dele e vai buscar no complemento a sua totalidade de sentidos, tá? Então ele é um verbo transitivo. Por isso que chama transitivo. Porque ele transita, ele sai dele e vai buscar no complemento. Quem é o complemento? Quem completa o sentido de comprou aqui? A palavra doces. Eu tenho alguma preposição ligando o meu verbo ao complemento? Não. Para isso, precisa lembrar um pouquinho o que é preposição. De, para, tá? São duas preposições fortes. Então, aqui, não tenho. Então, se eu não tenho,
Este complemento é chamado de objeto direto. Beleza? Olha lá. Já sei qual que é a função do verbo, que tipo de predicado ele me remete, já sei que ele é transitivo e que ele busca um significado lá no objeto direto. Portanto, ele é transitivo direto. Verbo transitivo direto. Quanto à transitividade. Já sei que o sujeito é simples e que moça é o núcleo desse sujeito. Moça é um substantivo. Lembra o que é um substantivo? É tudo que nomeia, tudo que dá nome para as coisas. Muito bem, e a gente aprendeu há pouco tempo, que eu mandei para vocês, o que este a, que é um artigo, qual é a função dele? Ele não está junto de um nome? Ele não está acompanhando o nome, definindo esse nome? É um artigo definido, tá? Então, como palavra separado, se é um artigo, isso aqui é um substantivo. Mas qual que é a função desse artigo? O que ele está fazendo? O que esse A está fazendo junto com o moça? Ele está ajudando o nome. Então, ele é um adjunto nominal. Tá junto do nome. Tá? Especificando que é a moça. Não é qualquer moça, é a moça, é uma moça específica. Tudo bem até aí? Beleza? O meu verbo, ele pode ser transitivo direto, mas ele também pode ser transitivo indireto ou os dois. Quando que ele vai ser transitivo indireto? Quando ele estiver ligado, quando eu tenho um verbo e o que tem entre o verbo e o complemento for uma preposição. Ele está ligado ao verbo através de uma preposição. Aí ele é transitivo indireto, beleza? E se ele é transitivo indireto, eu vou ter um objeto também indireto. Agora, olha só. Se eu falasse, a moça comprou doces e continuasse aqui, sem ponto. Comprou doces, vou pôr o objeto direto aqui para cima. Ela comprou doces para a filha. Então, olha só. Ela comprou o quê? Doces. Para quem? Para a filha. Ou para aqui. Isso é uma preposição. Se é uma preposição, eu tenho um objeto sendo ligado ao verbo, que é a filha, através de preposição. Então, eu também tenho um objeto indireto. Comprou o quê? Doces. Para quem? Para a filha. Tudo bem? E esse A aqui? Eu já sei o que é esse A. Qual é a função do A? Filha, substantivo. Está nomeando. E esse A está definindo, está ajudando. Então, é um artigo definido, mas também é um adjunto adnominal. Beleza? Eu espero ter esclarecido algumas coisas, mas caso ainda esteja pairando no ar dúvidas sobre objeto direto, objeto indireto, transitividade do verbo, por favor me chamem, ok? Beijinhos.